Você foi manipulado a vida inteira ou todos nós fomos manipulados a vida inteira e aí sim, aqui todo mundo foi de Vasco. Vasco da Gama! Será que os maiores eventos do planeta já estavam previstos e os criadores de Simpsons já sabiam de tudo e ao invés de só estar criando um desenho ali, eles estavam criando esses episódios também como alerta? Talvez até a famosa Agenda 2030, que todo mundo tanto fala, um episódio do Simpsons fez uma previsão tão específica que quando saiu o episódio, todos assistiram e pensaram, é só um desenho, né? É uma piada, entre aspas, né? Mas hoje tá parecendo que foi mais um aviso do que uma piada. Desde Donald Trump vencendo as eleições, até invenções tecnológicas como os relógios inteligentes, né, o famoso smartwatch, os Simpsons já acertaram previsões que pareciam impossíveis, mas que realmente aconteceram. E a gente pensa, e agora? Tem alguma previsão para 2025, 2026 ou adiante? Estamos começando mais um vídeo aqui, esse é o 4º vídeo aqui do nosso canal, então é de extrema importância que você se inscreva, deixe seu gostei aqui, depois comenta qual parte do vídeo você gostou mais, e o vídeo que a gente vai ver hoje é de previsões também que chegam a ser bizarras, né? Que os Simpsons acertaram, como sempre eles acertam. Mas eles têm uma teoria. Falam que o Simpson produz tanto episódio que acaba virando um efeito ali que em algum momento eles vão acertar alguma dessas previsões de tantos episódios que ele tem. Mas o que você acha? Já deixa aqui também. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Em várias temporadas, os Simpsons fizeram previsões ali com artistas morrendo. E depois, anos mais tarde, aquilo realmente acabou acontecendo. Você lembra do episódio em que os Simpsons colocaram um homem acreditando ser o Michael Jackson? Muitos anos antes da morte dele? E o detalhe mais assustador é que o episódio foi ao ar em 1991. E só 18 anos depois, lá em 2009, que o rei do pop ali realmente veio a falecer. Agora escuta aqui, estou levando Michael Jackson para passar uns dias em casa. Mas o que quase ninguém sabe ou ninguém percebeu ali é que o episódio foi retirado do ar logo após a morte ali do cantor, como se tivesse alguma coisa naquele episódio que estava proibido de ser assistido novamente. O episódio que eu tô falando é o episódio que chama Stark Raving Daddy, que o Homer é internado em um hospital psiquiátrico e conhece um homem que jura ali ser o Michael Jackson. A voz, o jeito dele e até as falas são idênticas. I am the one, but the kid is not my son. O mais curioso é que o episódio foi escrito antes mesmo do Michael ter qualquer polêmica pública, e tem uma curiosidade também que o próprio cantor participou da dublagem original, só que ele pediu lá pro pessoal que faz os Simpsons pra não acreditar ele oficialmente ali, não dar os créditos pra ele só dublou mesmo. Só que aí depois da morte dele, os criadores mandaram remover ali o episódio de todas as plataformas imediatamente, alegando que é por motivos éticos. Só que pra muitas pessoas ali que são fãs de Simpson, o motivo era outro. O que falam é que o episódio já dizia por si só mais do que deveria. Claro que se a gente for pensar pelo lado da família, com certeza pode ter sido por motivos éticos, né? Mas era um episódio que já tava lá faz muito tempo. E aí fica a pergunta, foi coincidência? Talvez, mas é difícil ignorar que os Simpsons criaram uma história sobre um homem preso ali em sua própria mente, acreditando ser o Michael Jackson, né? Porque eles estavam ali num hospital psiquiátrico. Michael Jackson! Aqui está o cara, é esse que você... Anos depois, o próprio cantor ali foi encontrado isolado, sob medicação pesada e cercado de segredos que até hoje todo mundo acha, né? Entra numa teoria da conspiração sobre a morte dele. Mas o que você acha? Você acha que isso foi apenas um acaso, uma coincidência ou realmente foi um aviso disfarçado? Nossa! Dando continuidade, outra coisa que eles acertaram em cheio também foi a crise econômica. A gente sabe que tem muita coisa ao mesmo tempo acontecendo no mundo agora, como guerra, desentendimento político, país ofendendo o país, taxação, quebra de aliança. E se eu te dissesse que os Simpsons zombaram do colapso da economia global antes de acontecer? Em um episódio aparentemente inofensivo ali, uma simples frase na tela virou um alerta que só faria sentido muito tempo depois. E aí o mais bizarro de tudo é que essa piada tá tornando realidade novamente em 2025.
Em um episódio exibido em janeiro de 2012, o Homer ali, ele acaba se tornando um comentarista de TV e aparece em um programa de notícias. Enquanto ele fala, uma frase discreta passa no rodapé da tela, que tá escrito a seguinte frase: a Europa coloca a Grécia no eBay. Ou seja, ali, passando no rodapé, a Europa colocou a Grécia à venda, né, no eBay. Na época isso parecia ser só uma sátira, né, uma piada sobre as dívidas da Grécia. Mas 3 anos depois, o mundo veria uma das maiores crises econômicas da história moderna. Em 2015, a economia grega ali entrou em colapso total, né? Os bancos fecharam, pessoas foram impedidas de sacar seu dinheiro, a aposentadoria foi congelada e a União Europeia precisou intervir com bilhões ali em resgate. E o país praticamente foi leiloado ali ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Igualzinho, sabe, a frase que estava escrito no rodapé? E aí as manchetes reais da época diziam: a Grécia vende portos, aeroportos e empresas públicas em troca de ajuda financeira. Era literalmente o país sendo vendido. Exatamente como a sátira ali, né, entre aspas, a piada mostrava. Muitos fãs ali voltaram a assistir esse episódio e fazer essa relação, né? Vídeos e fóruns começaram a surgir dizendo assim: os Simpsons avisaram que a próxima crise seria global. E de fato, hoje temos economias de novo vendendo ativo, privatizando estatais e cortando programas sociais. O mesmo cenário ali que começou na Grécia. Os Simpsons realmente enxergaram alguma coisa ali que ninguém viu? Será que tem algum tipo de informação privilegiada? Ou você acha que, como eu falei no começo do vídeo, eles criam tantos episódios ali, eles produzem tanto, acho que tem mais de 30 temporadas, né? Que em algum desses episódios eles iam acertar. Ou é muito fácil prever que pode ter uma crise global, uma crise econômica, né? Deixa aqui nos comentários também. Pra gente dar continuidade nos casos que os Simpsons acertaram, tem também um ataque ao Capitólio. E essa é de verdade, porque é muito idêntico. Muita gente acredita que os Simpsons também previram um ataque ao Capitólio. Na internet circulam imagens que mostravam o prédio ali sendo invadido. Porém, isso quem trouxe foi mais os fãs. Mas achei interessante trazer pra vocês também. E o caos ali se instalou em Washington. Só que o mais estranho, e a cena é tão parecida, que aconteceu que até hoje os fãs se perguntam como eles sabiam. E em uma das histórias ali, a cidade de Springfield mergulha em colapso político total, né? A multidão invadindo o prédio, bandeira sendo rasgada e mostra a polícia perdendo total o controle da situação. Tudo é retratado ali no episódio de forma exagerada, mas visualmente é assustador, tanto que é igual. As imagens acabaram chocando todo mundo, e aí quem lembra do episódio dos Simpsons já teve um déjà vu ali, já teve um estalo que foi inevitável. Os mesmos símbolos, as mesmas bandeiras e até o ângulo da cúpula do Capitólio idêntico ao da animação. O Homer fugindo ali numa multidão com cartazes de protesto em uma cidade dominada por drones e câmeras de segurança. E aí, será que eles estão prevendo uma nova onda ali do caos político? Alguns fãs acreditam que os criadores da série estão testando reações, mostrando possíveis futuros antes que eles realmente aconteçam. Outros acham que é só coincidência novamente, mas coincidências assim começam a ser muitas, né, uma atrás da outra. Se a história se repetir, como os Simpsons parecem prever, o que pode, né, aguardar a gente numa próxima eleição? Porque se eles acertaram o caos de 2021, talvez saibam exatamente o que pode vir acontecer em 2025, 2026. E pra gente finalizar, eu trouxe mais um caso que se aproxima ainda mais agora de 2025 do que a gente tá vivendo nos dias de hoje. Então o cenário é o seguinte: imagina acordar no meio da noite e ouvir: é a Terceira Guerra Mundial. Wake up, everybody! It's World War III! Em um episódio dos Simpsons de 1987, eles meio que relataram essa cena. Só que hoje, né, com o que a gente tá vendo, as tensões globais crescendo, fica a pergunta: será que era só mais uma sátira dos Simpsons ou é um aviso? E o episódio é World War III, né, a Terceira Guerra Mundial. Foi exibido em 22 de novembro de 1987. Apresenta ali o Homer acordando a família e dizendo que uma guerra começou. Imediatamente, ele pega a família e foge para um abrigo nuclear. À primeira vista, parece que é só um cenário hipotético, só que as imagens e o título se tornaram referência entre os fãs que estão vendo como mais uma profecia dos Simpsons. Espero que não, porque hoje uma Terceira Guerra Mundial seria um nível catastrófico para a humanidade inteira. Nas décadas seguintes, o mundo enfrentou crises nucleares reais, tensões militares, ameaça de guerra global e discussões sobre a sexta geração de armas. E agora já tem, né, caças de sexta geração. Agora em 2025, especialistas alertam para riscos reais de conflito entre grandes
grandes potências, guerras híbridas, ataques cibernéticos que podem acabar se desencadeando numa escala gigantesca militar. A gente olhando agora aqui pro ano que a gente tá, de 2025, a gente vê que a tecnologia de guerra, drone, inteligência artificial militar e rivalidade geopolítica estão em foco no momento. O episódio dos Simpsons era, entre aspas, uma piada de guerra nuclear, mas hoje os fãs estão interpretando que eles mostraram, na verdade, algo muito maior, uma terceira guerra mundial silenciosa e principalmente tecnológica, e já começou, na verdade. Mais uma vez, o que era brincadeira agora soa ali como um presságio. A terceira guerra mundial pode não vir com bomba voando e o jeito que a gente imagina, o jeito que tá acontecendo, né? A gente só vê drone, míssil, mas uma terceira guerra mundial pode vir também com redes caindo, satélites sendo derrubados e civilizações, entre aspas, sendo reconfiguradas, né? Mas e se os Simpsons não só brincaram, mas alertaram mais uma vez? Pra quem acredita na Bíblia também, tem uma passagem que é exatamente o que a gente tá vivendo hoje, na minha opinião, que fala em Mateus 24:6. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não será o fim. E ainda continua, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremoto em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. Bem forte pro cenário atual que a gente tá vivendo agora. Eu acho que essa passagem hoje se encaixa muito bem. Agora eu quero saber a sua opinião. Eles acertaram? Você acha que foi só coincidência? Ou você acha que realmente eles têm uma informação ou tem alguma coisa ali por trás que controla o mundo, né? Igual a agenda de 2030, né? 2030. Aí comenta aqui que eu quero saber a opinião de vocês. Esse foi o vídeo, meu muito obrigado pra você que assistiu até aqui. E como eu falei, esse é o nosso 4º vídeo, então vai ser muito bom, vai ser de extrema importância. Se você deixar realmente seu comentário, se você apertar ali no gostei, se inscrever, que aí mostra pra gente que você realmente tá gostando do conteúdo, pra gente continuar produzindo mais e mais. Quando você clica ali no inscrever-se, aparece seu nome ali, o nome do seu canal no YouTube, né? Por onde você tá assistindo. Então eu consigo ver todo mundo ali que tá se inscrevendo, que tá interagindo aqui com o canal, tá interagindo comigo. Fechado? Meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau! I am the one, but the kid is not my son.